Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente retoma os nossos encontros, né, virtuais, alguns dos nossos encontros virtuais, porque agora a universidade já voltou, né, a ter as aulas presenciais. Então eu vou fazer algumas aulas, algumas atividades. Eu vou estar gravando aqui, colocando no canal. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu gostei da ideia de ser youtuber, né? Então eu vou agora manter um pouco a existência do canal, eu vou estender ele um pouco mais e vou fazer alguns outros vídeos até fora com assuntos fora das disciplinas, né? Mas sobre os conteúdos gerais aí relacionados a essa área de desenvolvimento humano, psicologia, filosofia, arte, né? Essas coisas que vocês sabem que eu tenho um interesse um pouco maior aí. Mas então eu não vou mais colocar tanto material de disciplinas de aula aqui nesse canal e eu vou começar a fazer coisas mais variadas. Mas hoje, então, dando início aí à nossa disciplina de ergonomia e psicodinâmica do trabalho, eu vou gravar essa aula, né? Eu vou gravar aqui em relação a esse texto que a gente vai ver hoje, que é um diagnóstico do trabalho, né, em busca do prazer. E vou gravar algumas aulas, tá? Não vão ser todas, eu não vou mais botar todo o material aqui na internet, mas algumas coisas assim que de repente até para vocês poderem rever depois ou utilizar aí para relembrar um pouco das coisas que a gente vai ver em sala de aula. Eu vou deixar esse material aqui disponível para vocês aqui na internet, aqui no YouTube, tá bom? Bom, então era isso que eu tinha falado. Se eu lembro mais alguma coisa, que eu vou manter o canal que eu já tinha falado até no outro vídeo. Bom, então vamos para a aula, né? Eu não quero estender muito para ver se eu consigo fazer mais enxuto aqui o vídeo. Bom, antes de tudo, vocês sabem que eu estou dando essa disciplina aqui, né, de ergonomia e psicodinâmica do trabalho, mas isso não é bem a minha área, né? Eu não sou aí da área da ergonomia, não sou mesmo, né? E também não sou aí da área da psicodinâmica do trabalho. Mas por algumas contingências aí, né, da própria instituição, eu acabei pegando essa disciplina. Então a gente vai efetivamente ver algumas coisas relacionadas a esses conteúdos, né, de ergonomia e psicodinâmica do trabalho. Mas eu já adianto, né, eu já até advirto, né, que como não é algo que efetivamente eu tenho um domínio, como não é algo que eu tenho aí um conhecimento mais aprofundado, algumas coisas que eu posso estar falando de repente podem estar um pouco equivocadas ou até talvez superadas, porque né, não é algo que eu esteja constantemente aí tendo acesso ou fazendo pesquisas ou produzindo material sobre isso. Então é uma área que basicamente, sim, eu já tive algum contato, já trabalhei algumas coisas aí na área, mas já faz um bom tempo que eu não estou mais aí, né, nesse campo, então algumas coisas podem estar aí talvez um pouco desatualizadas e a gente vai ter que ponderar um pouco isso e trocar algumas ideias a mais aí nos nossos encontros presenciais, tá? E a começar por esse texto, né? Por exemplo, esse texto que a gente vai ver hoje, um diagnóstico do trabalho, é um texto que eu particularmente, eu acho um texto bom. Vocês devem ter lido aí, já devem ter visto que ele é um texto gostoso de ler, né? A escrita dele é bem agradável, é bem fluida, mas ele é um texto que eu particularmente já considero um pouco superado, tá? Dentro do universo aí que a gente podemos chamar de mundo do trabalho, vamos dizer assim. Então, mas por que eu estou passando ele para vocês? Eu estou passando ele para vocês porque ele é um clássico dentro da área, tá? Dentro dessa área aqui da psicologia do trabalho. Nem vou falar da psicodinâmica do trabalho, mas da psicologia do trabalho, que vocês vão ver ao longo da disciplina que tem uma diferença entre psicologia do trabalho e psicodinâmica do trabalho, tá? É um texto de referência de autores considerados clássicos na área, né? Então por isso que eu trouxe eles para vocês. Mas eu tenho algumas discordâncias, algumas coisas até aqui que eu vou apresentar para vocês, são coisas que eu particularmente já não concordo mais. No passado até concordava, né, achava que estava ok, mas hoje com outros olhos, com outras vivências, com outras leituras, aí eu já não concordo com algumas coisas que estão aí nesse texto. Tá? E aí eu vou deixar para discutir isso com vocês, apresentar isso para vocês mais especificamente quando a gente tiver o nosso encontro presencial. Então isso só para dizer que efetivamente, né, então eu não vou nem citar aí o nome dos autores desse texto, que é para também não comprometer nada aqui, né, dizer, olha, o texto do fulano não é bom, tal, não é isso, né. Aliás, o texto é bom, né, o texto é um clássico aí, é da área, tal, né. Eu e o próprio tempo é que começam a mostrar outros olhares em relação aos conteúdos que vão estar sendo discutidos aí nesse texto. Então por isso que inclusive não vou falar o nome dos autores aqui para não ficar chato, vai ficar na internet, né? Vai ficar aí ad contínuo, então também não vou ficar aí de repente, tá vendo? O texto lá do fulano não é legal.
Mas, de novo, volto a dizer, ele é interessante, é um texto bom, principalmente no sentido histórico, né, que a gente começa a entender como que iniciou essa questão de pensar o trabalho dentro da psicologia e tudo mais, né, mas que efetivamente eu tenho as minhas críticas. E aí quando a gente se encontrar aí no encontro presencial, então a gente conversa um pouco melhor sobre isso, tá? Bom, então pra gente não estender muito, porque já passou alguns minutos aí, 6 minutos já de texto, vamos lá, então vamos discutir um pouquinho hoje aqui, né, nesse vídeo, que aliás eu vou dividir esse texto em 2 vídeos, tá? Talvez fique um pouquinho grande, mas vou fazer em 2, podia fazer em 3, mas aí acho que fica muito picado, eu vou fazer só em 2, que acho que dá. O que a gente vai estar discutindo aqui, então, né, nesse texto, né, nessa aula de hoje? A gente vai estar vendo um pouquinho sobre o diagnóstico do trabalho, né, em busca do prazer. Basicamente, vocês já leram um texto, espero, né? O texto está lá disponível no SIGA, se não leram, leiam, né? Esse é um material onde o autor vai estar falando um pouquinho sobre a origem dessa área da psicologia que a gente vai estar falando, vai estar chamando de psicologia do trabalho, e basicamente contextualizando o que é isso, né, que a gente chama de trabalho. O que é o trabalho? É uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, é comum, todo mundo tem que arrumar um trabalho, todo mundo tem que ter um trabalho, você tem que, né? Mas o que efetivamente é isso, esse fenômeno, essa coisa que a gente chama, sem se questionar muito aí, de trabalho? Então, basicamente, ele vai estar tentando explicar isso, contextualizar isso, e ele vai fazer isso numa perspectiva, tá? É isso que eu estava falando antes. Essa perspectiva que ele vai fazer vai ser dentro de uma concepção teórica, que eu, particularmente, hoje já não acredito tanto nessas concepções teóricas que vão estar sendo apresentadas aí, mas tudo bem, né? Tipo assim, são perspectivas teóricas, né? Eu concordar ou eu discordar não muda o fato dela existir, que uma grande quantidade de pessoas considera e tudo mais, né? Então ele vai estar explicando o que é o trabalho numa certa perspectiva teórica, e basicamente também defendendo a ideia, defendendo a tese de que o trabalho é fonte de prazer, né? Pode ser também fonte de sofrimento, mas antes de tudo ele é fonte de prazer, e que efetivamente, se essa fonte de prazer tiver algum problema, aí ela pode vir a se transformar em sofrimento. Bom, mas então vamos lá, né? Eu estou aqui falando e não cai no texto. Então como é que ele começa aí? Ele não, né? Eles, né, que são os autores aí do texto, começam o material lá deles. Bom, eles começam falando um pouquinho sobre a psicologia do trabalho. E aí eles vão colocar, né, que a construção de uma disciplina consiste em fazer girar o universo compreensível em torno da categoria que se considera central e determinante. Foi assim com a psicologia social e organizacional. O que eles estão dizendo aí? Olha, a construção de uma disciplina, que disciplina? A psicologia do trabalho. Eles estão querendo fundamentar a construção de uma disciplina, né, de uma área. Então vejo que esse texto também é antigo, tá? É um texto onde no Brasil estava se começando a pensar essa coisa de psicologia do trabalho. Então a ideia deles é essa, é começar a estruturar isso que a gente chama hoje tranquilamente aí de psicologia do trabalho. E eles vão falar, para a gente fazer isso, para a gente estruturar, né, para a gente construir uma disciplina, a gente tem que fazer essa disciplina girar, né, ela se desenvolver em torno da compreensão de uma categoria, né? Foi assim que aconteceu na psicologia social, foi assim que aconteceu na psicologia organizacional, foi assim que aconteceu em todas as áreas da psicologia da saúde, hospitalar, clínica, todas elas, né? Então, que categoria que a gente vai ter que ver para formar essa disciplina? É o trabalho, né? Como o próprio nome fala, né? E aí essa categoria trabalho parece ter sido abandonada desde a Poesis de Aristóteles até o momento em que a história substituiu a poesia pelo tripalium, né? Principalmente aí por volta da segunda Revolução Industrial. Então o que eles estão dizendo assim? Olha, na verdade, a ideia que a gente tem de trabalho hoje, ela é uma ideia, como o próprio nome diz, né, tripalium, né? Se vocês não sabem de onde vem a palavra trabalho, ela deriva dessa palavra latim, desse termo latim tripalium, que era um instrumento de tortura, como vocês podem ver aqui nessa gravura aqui, né? Esse aqui seria um indivíduo preso aqui no tripalium. O que é tripalium? 3 palos, né? 3 paus. Você pode ter um pau em pé e 2 em X, a pessoa ficava ali amarrada ali, né? Então o que eles estão falando? Eles estão falando, olha, aquilo que lá no começo, que Aristóteles, lá no mundo grego, né, denominava como poiesis, né, como o trabalho como sendo no sentido de uma obra, no sentido de uma realização, no sentido de uma evolução do ser, ao longo do tempo. Isso também no mundo grego, na verdade, né? Tipo, alguns tipos de trabalho eram valorizados enquanto outros eram desprezados, né? Mas ao longo do tempo ela foi ganhando uma conotação de sofrimento, né? Ou de tortura, né? Da onde vai vir o nome tripalium, o trabalho como sendo algo torturante, como sendo algo
destruidor do ser, né? Então, desde que a história, a humanidade, melhor dizendo, né, ela foi abandonando a ideia do trabalho como uma obra, que era a poiesis, né, e foi se aproximando da ideia de trabalho de tripalium, de algo torturante, algo que está em sofrimento, né, que causa sofrimento, né, a gente foi, melhor, à medida que isso foi acontecendo, a gente foi tendo esse entendimento do trabalho. Cada vez mais isso foi se amplificando, né? O trabalho ele foi deixando de ser um lugar onde você se realizava para ser um lugar onde você se tortura, né? E aí, basicamente, eles vão estar enfatizando que isso foi muito mais intensificado a partir da segunda revolução industrial. Eu poderia até dizer aqui das revoluções industriais, né? Até da primeira revolução industrial isso já aconteceu, onde o trabalho começa a ficar, principalmente na indústria, né? Começa a ficar massificado, né? Muito robotizado, muito segmentado, e isso faz com que efetivamente a pessoa comece a ter um sofrimento, né? E aí eles vão estar falando assim que existe uma diferença muito grande, né, entre o trabalho que é uma poesia, né, da poiesis, e o trabalho que não vou dizer sofrimento, o trabalho pelo trabalho, vamos colocar assim, né, que seria aí o tripalium ou a própria noção que a gente tem em trabalho hoje, né? E aí, se vocês forem olhando ao longo da história, só para vocês comparar o que eles estão querendo dizer sobre isso, né? Eu trouxe aqui algumas ilustrações só para ilustrar. Por exemplo, o que seria um trabalho poiesis, né? E o que seria um trabalho tripalium, né? Então, assim, o trabalho poiesis, você olha e você observa que ele tem algo mais do que a pura funcionalidade da coisa, né? Aqui a gente está vendo cadeiras. Então, para que serve uma cadeira? A cadeira serve para você sentar, né? Só que vocês olhando, né? Isso aqui são cadeiras feitas pelo Gaudí, né? Lá em Barcelona, se não me engano, acho que é a Casa Batlló, né, onde ele fez ele era arquiteto, né, ele fez uma casa toda orgânica, muito bonito lá, né, quem um dia puder ir para Barcelona, eu recomendo, vá na Casa Batlló, lá na casa do Gaudí, e lá você vai encontrar essas cadeiras, algumas, né, não são todas, a maioria estão em museus, mas lá dentro você vê algumas, né. São cadeiras que ele fez para cada cômodo. Então, para cada cômodo tinha um tipo de cadeira diferente. Veja o trabalho, né? Para cada cômodo, de acordo com a estrutura daquele cômodo que ele fez, a arquitetura que ele fez, cada cômodo tinha uma cadeira diferente. Então vocês podem ver que inclusive aqui o assento ele é ondulado. Aqui não dá para ver direito, mas né, lá você vê bem aqui, tem um côncavo assim, tal. Cada um deles tem vou até usar o termo, né, uma poesia na própria cadeira, né? Existe uma realização, uma construção do próprio autor ali, né? Enquanto aqui, a cadeira pela cadeira, vamos dizer assim, ou seja, cadeira é algo que você serve para sentar, ou seja, um tripalium, é isso aqui, é uma coisa seca, né? Então você consegue reparar bem, você consegue diferenciar bem uma execução de uma poiesis e a execução de um tripalium. E o que os autores aqui vão estar falando foi que cada vez mais ao longo da história, e principalmente no momento onde a gente se encontra hoje, pós-revolução industrial, né, esse hoje aí alguns séculos, vamos dizer assim, né, não é hoje, né, esse ano, a gente cada vez mais veio vindo nessa direção de um trabalho sem grandes significados, né, algo que eu faço tal para receber um dinheiro, mas aquilo ali não diz muito de mim, né? Isso aqui, eu nem sei quem foi que inventou, né? Essa cadeira aqui. Essa aqui eu já disse para você, foi o Gaudí, né? Tá lá, tal. Então observem como tem essa diferença, né? Um outro exemplo aqui, então, por exemplo, um trabalho poiesis, o artesão aqui, né? Sei lá, esse cara aqui deve ser um sapateiro, sei lá, alguma coisa assim. Então ele faz todo o processo, né? Aqui no final do trabalho dele, aquele produto, aquela mercadoria ali que ele elabora, aquilo ali é uma obra, né? Quase como uma obra de arte, enquanto que o trabalho tripalium não, o trabalho é só uma execução de tarefas, né? Não tem uma realização, não tem uma construção, não tem um produto, não tem digamos assim, uma parcela do sujeito ali, né? Nesse trabalho aqui existe o sujeito naquele produto no final, né? Inclusive é muito comum em algumas dessas né? Hoje, claro, tudo virou industrializado, né? Mas, enfim, mas assim, em algumas, principalmente no ramo da moda, por exemplo, assim, trabalhos, né, feitos por grandes mestres da costura, por exemplo, né? Sei lá, Armani, né? Armani, né? Sei lá, Dolce & Gabbana, alguns desses, o próprio nome
do artesão, ou do construtor, ou, né, o costureiro, ou o estilista, o que seja ali, vira marca, né? Porque se você tem um produto feito por aquela pessoa, aquele produto, né, é personalizado, tem a alma do fabricante ali, né, do produtor ali. Claro que, como eu falei, o Armani hoje em dia é feito na China, né? Então, sei lá se é também, não sei, né? Mas é em grande escala, né? Não é mais um por um, como foi no começo. Mas vocês entendem que leva, tipo assim, é a marca daquela pessoa. Enquanto aqui, né, numa parte industrial ali, bom, é tudo igual, né? Todo computador, pouca diferença faz se o computador foi feito pelo Joãozinho, pela Mariazinha, computador, ninguém tá nem aí, né? E vai, né? Aqui um outro exemplo, né, de uma poiesis e um tripalho. Olha a diferença entre o capacete, né, um capacete medieval. Claro que a função do capacete é proteger a cabeça, tanto lá na era medieval quanto hoje aqui, né, na Guerra Moderna. Mas vocês conseguem observar que existe todo um detalhamento, todo um trabalho, toda uma preocupação com algo além do simplesmente a função daquele produto ali, a função daquele instrumento, a função daquela ferramenta, ou o que seja, né? Para uma realização pessoal e não apenas para cumprir uma função. E hoje não, hoje o que interessa é que a coisa seja funcional, né? Ou seja, tem que funcionar, tem que dar certo, né? Se o capacete é bonito ou feio, isso não importa tanto, né? Claro que sim, a gente sabe que se você puder pagar pelo mesmo preço o capacete que funcional e bonito, você prefere esse do que um simplesmente funcional, né? Mas vocês conseguem compreender que o nosso modo de ver hoje, né, ele vai muito mais para uma questão de funcionalidade, né? E é o que acaba virando aí o trabalho pelo trabalho. Bom, né? E aí eles colocam, bom, existiu essa variação aí, né? Então, né, existe essa distensão entre aí indo da poiesis para o tripalho, mas de qualquer modo, né, o trabalho existe, né? Ele existe, ele está aí, ele está no dia a dia, ele determina as vidas das pessoas. Então, por isso que a psicologia do trabalho tenta aproximar essas categorias para mais próximas de uma compreensão científica da vida. Eu até diria uma compreensão mais próxima à compreensão científica do trabalho, tá? Que é o que eles vão tentar fazer aí no texto, que é o que a gente vai tentar ver um pouco aí na disciplina, né? A psicologia começa a tentar dar uma compreensão ou dar uma resposta mais científica para esse fenômeno que está no centro da nossa vida, né? Afinal de contas, se você não trabalha, você não vive. Tanto no sentido tripalium, quanto no sentido poiesis, né? Porque se você não trabalha, você não se realiza. Qual é o sentido de você estar aqui? Você está aqui para fazer alguma coisa, né? Então, se você não faz nada, por que você está aqui, né? Aliás, muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas psicológicos justamente porque muitas vezes não sabe, não tem nada para fazer, né? Então, a pessoa acaba entrando aí num embotamento mental, né? Bom, então, basicamente, a psicologia ela vai tentar dar uma resposta científica para isso, né? Ou tentar dar uma definição científica para isso, ou tentar explicar cientificamente o trabalho numa perspectiva psicológica, né? E aí, se a gente vai realmente começar a fazer isso, a tentar explicar essa categoria, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que é o trabalho, né? Que é o que eles fazem lá no texto, né? Eles vão segmentar o texto lá em várias partes, né? Então, eles vão começar ali sobre o que é efetivamente, então, o trabalho. Então, eles vão colocar lá, né, que uma dona de casa que trabalha dia e noite, né, para manter a sua casa, a sua família em ordem, se fosse perguntada sobre qual a sua profissão, provavelmente responderia que não tem trabalho, né? Isso, vocês sabem, vocês entendem isso, né? Tipo, é muito comum, né? Uma pessoa que, por exemplo, que não tem um trabalho formal, que só cuida de casa, que só cuida de casa, olha só, né? No sentido já meio que depreciativo, né? A gente pensa um pouco isso, né? Alguém que fica o dia inteiro, sei lá, cuidando da casa, cuidando dos filhos, limpando a casa e tal. Se você pergunta para ela qual é a profissão dela, provavelmente ela vai dizer assim que não tem um trabalho, né? Claro que isso mudou hoje em dia, né? Vou até sinalizar aqui embaixo. Isso não é mais como era na época que foi escrito o texto, né? Mas vocês entendem que a gente ainda hoje, ou a própria pessoa que não efetivamente está inserida no mercado de trabalho, ela ela pode ter uma concepção sobre ela mesma que ela não trabalha, apesar de que ela desenvolve muitas atividades que sim são trabalho, né? Como coloca aqui, né? O exemplo é banal, mas mostra que a dona de casa está excluída do nosso conceito de trabalho porque não produz nenhuma mercadoria vendável no mercado, não recebe salário, não contribui para a previdência e nem tem direito à carteira de trabalho assinada, né? Claro que essa visão aqui está superada, né? Mas desde quando o texto foi escrito. Mas é isso, né? Se alguém não está formalmente inserido, não vou nem dizer formalmente inserido, porque tem pessoas que estão no mercado de modo informal, né? Mas se a pessoa não está ali efetivamente vendendo um produto,
não está ali ganhando dinheiro, a gente efetivamente entende que aquilo ali não é um trabalho, né? Então o exemplo é válido e se estende a outras atividades como artistas, escritores, prostitutas, estudantes, etc. Né? De certo modo, todos esses são considerados como, entre aspas, aí, não trabalhadores, depende, né? Tipo, um escritor não é bem assim, um artista também não é bem assim, mas, né? Apesar de sabermos que eles trabalham, né? Aí até tá a piadinha aqui, né? Você faz o quê, né? O cara responde, sou músico. Aí a pessoa responde, tá, mas você trabalha com o quê? Né? Piadinha, né? Mas vocês já devem ter visto isso, né? O que você faz? Eu sou estudante, tá, mas você não trabalha? Né? Veja, um estudante, né, que é o caso de vocês hoje, é claro que vocês entendem, ou sabem, vocês vivenciam hoje, que estudar dá muito trabalho. Né? Estudar consome muita energia, estudar efetivamente toma muito seu tempo, né? Te consome literalmente. Né? Mas isso não vai ser entendido, nem mesmo por vocês, né, ou pela sociedade de um modo geral, como efetivamente como isso sendo um trabalho. Apesar do que a gente percebe, né, a gente saber que dá trabalho, né, aí talvez falte uma palavra, né, dar trabalho, mas ele não é um trabalho. Né? Então o que eles vão estar colocando ali é o que então é esse negócio do trabalho? Né? E aí eles vão dizer, né, que é difícil definir o trabalho, principalmente porque ele é onipresente desde o início da humanidade. É complicado fazer isso porque a gente está vivenciando com esse fenômeno, a gente está próximo dele desde que o mundo é mundo, como está aqui nessa esquetezinha aqui, né? Desde que a gente era macaco lá até a gente chegar aqui, até hoje, né, num trabalho mais refinado, a gente passou por várias etapas, mas ele sempre esteve ali. Né? E a tentativa de um entendimento sobre o que é o trabalho levou a duas conclusões. Né? De modo geral, ao longo aí desses estudos que as pessoas fizeram sobre tentar definir o que é trabalho, elas chegaram a duas conclusões básicas que eles vão definir ali, que eles vão argumentar ali, que é basicamente o quê? Que o trabalho toma face do trabalho dominante, ou seja, dona de casa, estudante, um músico que não seja contratado por alguém, né? Ele não vai ser entendido como trabalhador porque isso não é a concepção dominante de trabalho. Nós hoje entendemos que um trabalhador é alguém que tem um contrato. Né? Se a pessoa tem um contrato de trabalho com alguém, então eu ia falar até um emprego, mas hoje em dia até o emprego já caiu de moda, né? Ou está caindo de moda. Mas é alguém que tem um contrato que receba dinheiro por essa ação. Né? Esse é o modo, esse é o modelo, essa é a face dominante do trabalho que a gente entende hoje. Qualquer um que não se encaixe nisso, a gente acaba entendendo que não é um trabalhador. Né? Então a primeira coisa que a gente vê, ou melhor, essas duas dimensões para entender o trabalho que a gente tem, a primeira coisa é essa, que o trabalho ele toma face, né? Toma a face do trabalho dominante. Então aquilo que é mais predominante na sociedade atual é aquilo que vai ser entendido como sendo trabalho. Então aqui até trouxe uma ilustração aqui do Moisés de Michelangelo, né? Então provavelmente lá na época do Michelangelo, não que hoje não seja, mas um escultor, alguém que produzisse isso aqui, né, é que efetivamente seria considerado um trabalhador, um artista, né? Um artista seria alguém que realmente seria considerado um trabalhador. Talvez um agricultor fosse considerado algo que, como hoje a gente considera dona de casa. Pô, isso é mais do que não é mais do que a tua obrigação, né? Plantar comida é óbvio, né? A gente tem que comer, então isso não é um trabalho, isso é obrigação. Né? Isso é uma necessidade, então não é um trabalho. Trabalho é realmente o ser escultor. Né? Hoje, talvez, a pessoa se uma pessoa for um escultor, a menos que ela ganhe bastante dinheiro com isso, a gente acaba associando, ou efetivamente, né, venda as suas produções, a gente acaba entendendo a escultura mais como um hobby. Né? Claro, de novo, volto a dizer, tem pessoas que sim, são escultores, trabalham com escultura e produzem escultura, mas geralmente a pessoa, até porque isso não é tão demandado na sociedade hoje, muitas vezes a pessoa ela tem que atuar em alguma outra profissão e fazer escultura, alguma coisa, né? A produção artística, né? mais específico, como uma segunda atuação ou como efetivamente até um hobby que efetivamente quando as pessoas olham, falam, que bonito, tá, mas você trabalha com o quê? Né? Aí, eu sou bancário. Sou bancário, mas eu pinto quadros, né? Que legal, tal. Então você vende um quadro de vez em quando, você faz uma escultura de vez em quando. Né? Então é isso. Né? Primeira coisa,
para entender o trabalho ele toma a cara daquilo que é considerado o trabalho na sociedade, né? O trabalho dominante na sociedade. E o segundo ponto é que se a gente quiser entender o que é trabalho, é preciso se afastar dessa primeira impressão dominante, né? Ou seja, a gente precisa sair do óbvio, né? Então, quais são as duas coisas que a gente precisa entender para entender o trabalho? Primeiro, que o trabalho ele toma a cara, né? Ele toma a face, o entendimento, melhor dizendo, o entendimento do trabalho ele toma a face daquilo que é o trabalho predominante naquela sociedade. E segundo, que se você quiser entender o trabalho, né? Se você quiser entender o que é o trabalho, você tem que se afastar disso, né? Por mais óbvio, né, que isso possa parecer, né? Então, talvez para a gente começar a definir o trabalho, e sugerem lá no texto, né? Talvez seja interessante a gente começar falando o que o trabalho não é. Já que é tão complicado a gente dizer se trabalho é isso, trabalho é aquilo, então vamos lá, vamos tentar entender o que ele não é, até para a gente fugir um pouco aqui da obviedade da nossa sociedade atualmente, né? Então, eles vão começar dizendo, a primeira coisa que o trabalho não é mercadoria, né? E aí aqui é um ponto que eu falei assim, que algumas coisas eu discordo um pouco dos textos dele, eu discordo um pouco disso, tá? Eu não acho que o trabalho necessariamente seja uma mercadoria, mas ele pode ser sim, e talvez uma das... talvez ele até possa ser uma mercadoria de qualquer modo, porque... Enfim, eu não vou entrar aqui no que eu penso. O que eu acho sobre isso a gente depois conversa lá na nosso encontro presencial lá, tá? Vamos se ater ao texto para não desviar muito do assunto. Então, o que eles estão colocando ali? Eles estão colocando que o trabalho não é uma mercadoria, tá? Então, eles vão botar assim, né, que a associação do mercado à mercadoria, ou seja, entender que o trabalho, né, eu falei do mercado, né, não é mercado, a associação do trabalho à mercadoria, dizer que o trabalho é uma mercadoria, isso advém de uma concepção pós-revolução industrial, né, principalmente depois ali das grandes produções industriais, onde as pessoas iam trabalhar na indústria, né, e aquilo que era produzido na indústria, ou seja, a mercadoria, era vendida, era trocado, e aquilo ali, então, aquilo que produz uma mercadoria é considerado trabalho, né. Então, após a Revolução Industrial, embora possa fazer sentido na maioria dos casos atualmente, isso excluiria da categoria de trabalho tudo que foi feito na história da humanidade antes da invenção do capitalismo. Aqui que eu acho que tem uma falha, né? Porque a mercadoria não significa simplesmente troca por dinheiro, tá? Mercadoria não é só troca por dinheiro. Aqui eu vejo uma concepção um pouco limitada da ideia de mercadoria, mas, de novo, não vamos desviar do assunto. Lá no nosso encontro presencial a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, da humanidade, antes da invenção do capitalismo, se entendermos a mercadoria por aquilo que pode ser trocado por dinheiro, né? Como exemplo, é possível citar a construção das pirâmides ou a ação voluntária em casos de desastres naturais. Então, o que eles estão argumentando ali é o seguinte: olha, você não pode confundir o trabalho com mercadoria, né, com um produto, porque senão você excluiria coisas que não produziram, que não efetivamente, melhor, um produto que pode ser trocado por dinheiro, né? Isso excluiria ações de pessoas que produziram coisas que não foram trocadas por dinheiro, como, por exemplo, a construção das pirâmides, né? Ou a realização de uma obra de cunho religioso, um trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário não seria trabalho, né? Ou é o caso aqui, ação voluntária, né? Você pode dizer assim, mas o bombeiro recebe para estar ali fazendo isso. Sim, o bombeiro recebe, mas uma pessoa, por exemplo, tem uma enchente, alguma coisa assim, tem um desastre natural, as pessoas que moram perto ali da região que não foram atingidas, elas vão lá e passam às vezes 3, 4, 5 dias, uma semana ajudando, né? Tirando terra, carregando pacote, carregando alimentos, né, levando água, essas coisas assim, para as pessoas que foram atingidas, sem receber nada em troca por isso, né? E você vai dizer que elas não estão trabalhando? Sim, elas estão trabalhando, mas ele não encaixa nessa categoria de mercadoria, né? De novo, né, nessa concepção de que mercadoria é algo que pode ser trocado por dinheiro, né? Então, se ela não se encaixa, né, então se essa ação da pessoa não se encaixa aí, e isso que ela faz, a gente olha e diz, sim, é trabalho, né? O pessoal que construiu as pirâmides, por mais que a gente sabe hoje, né, que os trabalhadores lá da pirâmide recebiam um salário, né, era cevada, cerveja, trigo, se não me engano, né? A questão que talvez eles fossem obrigados a trabalhar, isso é uma outra questão, né? Mas o ato de produzir isso, né, não foi visando um lucro financeiro, né? Então, se não é visando um bem financeiro, se não é visando um retorno financeiro, então não é trabalho. Aí a gente olha e diz, sim, é trabalho. Então, portanto, né, na concepção dos autores, o trabalho não poderia ser uma mercadoria, entendendo a mercadoria como algo que você troca por dinheiro, né?
E aí uma outra coisa que o trabalho não o trabalho não é emprego. Isso é fácil de entender, né? Isso aqui eu acho que não precisa nem vou ter muito a isso, porque vocês conseguem entender bem que existe uma diferença entre trabalhar e estar empregado, né? Fazer um trabalho e ter um emprego. O emprego é o registro formal de trabalho, né? Então tá aqui, ó. Então o trabalho não é emprego, né? Não é nem nunca será. O emprego está relacionado a formas de contrato para a realização de trabalho. Então o emprego é uma forma de um contrato, é um contrato de trabalho, né? Envolve questões de direitos, deveres, condições para a realização do trabalho, remuneração, etc. Mas, né, justamente por regular um contrato de trabalho, um contrato sobre como um trabalho será realizado, o emprego não pode se confundir com o trabalho em si. Claro, né, se o emprego ele é basicamente o contrato, né, as formas como a gente estabelece um contrato, uma relação entre duas partes para a execução de um trabalho, então o emprego não pode ser o trabalho, né? Acho que isso aqui é bem tranquilo, não vou nem estender muito aqui, né? Qualquer dúvida a gente conversa depois lá no nosso encontro presencial, né? E o processo da globalização da economia cada vez mais tem demonstrado a baixa relação entre emprego e trabalho. Isso a gente vê facilmente hoje, principalmente depois da pandemia, né? Pois cada vez existe mais a diminuição do emprego formal, como conhecemos, mas isso não significa que deixa de existir trabalho. Isso aqui foi o que mais aconteceu aí nesses 2 anos de pandemia, muitos de vocês devem ter observado isso, que muita gente começou a realizar trabalhos pela internet sem necessariamente estar empregado, né? Então você produz alguma coisa e vende, né? Ou você faz aí de repente ou até freelancer, né? Você faz um contrato, você tem um trabalho, ou melhor, você pode ter um contrato, inclusive que não seja emprego, né? Faz um contrato temporário ali e tal, né? Embora possa ter empregos temporários, mas assim por empreitadas, né? Você pode fazer produção por empreitadas. Então cada vez mais, principalmente aí com o advento dos trabalhos online, né? Com o advento da internet, a possibilidade de você estar aqui e prestar um serviço para alguém lá na Noruega, né? Eu tenho uma amiga minha que inclusive fazia isso, ela vivia aqui no Brasil, da área de designer, e trabalhava com uma empresa lá nos Estados Unidos, então era sempre, né, vendia o produto dela, não tinha um emprego, né? Ela vendia a produção, né? Cada vez mais isso está mais, e ganhava bem, porque ela ganhava em dólar, né? Então ela ganhava em dólar lá e gastava em reais aqui, então compensava muito, né? Veja, não tem uma relação formal de emprego, ela não tinha um emprego, mas o trabalho era realizado, então cada vez mais a gente percebe que essas duas coisas não se confundem e cada vez mais o emprego, inclusive, está deixando de ser algo tão desejado, algo tão visado, né? E estamos aqui no YouTube, né? A maioria das pessoas que trabalham... Eu não trabalho no YouTube, eu não vivo de YouTube, né? Eu vivo de dar aula, né? Eu sou professor, tal, na universidade. Mas a gente sabe que tem pessoas que vivem do YouTube. As pessoas que vivem do YouTube são empregados de quem? Não são empregados de ninguém, né? Então veja que a relação é bem diferente, né? E vem mudando cada vez mais, e cada vez mais o emprego está sendo algo que não é mais tão desejado como era no passado, né? Como está aqui, ó, cada vez mais, né, se tem trocado a estabilidade do emprego formal pela busca de um currículo individual, né, que a gente observa, que garanta trabalho ao invés de uma carreira. É isso que eu estava falando aqui, né? O cara que trabalha no um youtuber, ele não busca fazer, ele pode construir uma carreira no sentido de, né, um histórico de vida aí no youtuber, mas ele não busca uma construção de uma história dentro de uma empresa, né? Ele não é um funcionário do youtuber, ele vende um produto aqui, ele entrega um produto aqui e recebe por isso, né? Hoje quem se qualifica numa habilidade e não mais numa empresa, né? Mesmo no serviço público, apesar de que no serviço público a gente vai ver que ainda não é bem assim. Que aqui no texto ali eles vão começar a falar um pouco sobre a relação entre trabalho e carreira, né? Entre desenvolvimento pessoal e carreira. Que vamos dizer assim, cada vez mais hoje o mercado, como ele não pede, como o mercado não está mais exigindo a ideia de um emprego, você tem que estar empregado para realizar um trabalho, o mercado cada vez mais ele tem exigido que as pessoas tenham habilidades pessoais, né? E não uma carreira. Não interessa se você está 40 anos numa função. Inclusive hoje em dia, se você está 40 anos numa função, talvez seja motivo para as pessoas te olharem e dizer, cara, você está ultrapassado, você está fazendo coisas aí que hoje em dia não se faz mais, né? Por isso que a gente falou, por isso que eles vão falar, né, um pouco diferente do serviço público, porque no serviço público as pessoas têm a preocupação de fazer uma carreira no serviço, né? Subir dentro da empresa, né? Que é ali ter promoções ali e tal. A pessoa hoje em dia que está no mercado privado, né? Que não seja o mercado público, ela está mais interessada em cada vez mais agregar valores a ela, para caso seja, né, se
se houver uma oportunidade melhor numa outra empresa, ela pula fora e vai, pronto, né? Não existe mais o apego, aquela coisa que eu ainda cheguei a pegar no comecinho da minha vida profissional aí, que era aquela coisa de você ter uma carteira assinada, entrar numa empresa e ficar anos dentro da mesma empresa, né? Eu me lembro da minha avó falando, né, que era muito ruim você ficar pouco tempo no trabalho porque sujava a carteira, né? Existia essa expressão, sujar a carteira. O que é sujar? É você ter vários empregos numa carteira de trabalho só. Então, quando não é uma empresa fosse pegar e olha, ih, ficou tanto tempo numa, tanto tempo na outra, esse cara não é bom e não para no emprego, né? Não para no emprego. Veja, isso que no passado era visto como algo ruim, que você tem uma rotatividade, trabalhar em vários lugares diferentes, hoje já é visto como algo bom, porque a pessoa efetivamente tem uma vasta experiência, né? Então a pessoa, inclusive, cada vez mais ela tenta agregar valor a ela e não à carreira dela, porque se aparecer uma oportunidade melhor numa outra empresa, ela chuta essa carreira e vai começar a fazer uma outra coisa num outro lugar, né? Bom, o tempo está passando. Então, o adendo ali, né, que a gente estava falando dessa relação entre carreira, né, e trabalho, né? Então, assim, adendo, no serviço público, onde ainda existe essa ideia muito forte de carreira, né? Você vai entrar, que nem eu entrei aqui na universidade, entrei como professor, adjunto é o que eu sou hoje, não lembro qual foi a categoria, era auxiliar, eu não lembro qual foi a categoria que eu entrei, fui galgando, hoje eu sou professor adjunto, daqui a 2 anos eu vou ser professor associado, então a gente faz uma carreira, né, no serviço público, né? Então, no serviço público, os funcionários estão mais preocupados em saber qual será o novo político, isso é verdade, tá? Que será o seu chefe, e não tanto em aumentar suas habilidades pessoais, pois dependendo de quem ganha a eleição, tudo muda. É um pouco de verdade isso, tá? Não vou dizer que isso é mentira não, porque tem um pouco de verdade aí, sim, né? Muitas vezes no funcionalismo público a gente está mais interessado em saber quem vai ser o novo prefeito, quem vai ser o novo governador, quem vai ser o novo presidente, porque dependendo de quem entra lá, não, a gente tem estabilidade, claro, né? Mas a nossa vida modifica, né? E não tanto quais as demandas mais atuais do mercado. As demandas mais atuais do mercado muitas vezes são secundárias, porque a gente tem estabilidade, a gente tem uma condição um pouco diferente, então a gente se preocupa mais em fazer uma carreira, né, do que efetivamente estar o tempo todo aí efetivamente atendendo a necessidades de mercado, né? E principalmente aí vocês vão ver que serviço público, né, existe uma certa aversão à ideia de mercado, né, que é diferente de quem está na iniciativa privada, né. Já o trabalhador na iniciativa privada, que, né, está mais preocupado em aumentar suas habilidades pessoais, pois isso aumenta as chances de permanecer empregado, né. Eu estava falando, eu tenho estabilidade, então, assim, o que me interessa é ter uma carreira, não efetivamente estar agregando novas habilidades, né, a prática que eu faço, porque de qualquer modo eu sei que eu tenho estabilidade. Então isso, de certo modo, acaba causando aí uma preocupação de novo com a carreira e não com o trabalho, né? O controle da sua vida cresce à medida que aumenta o controle sobre o seu trabalho. Por isso o sofrimento psíquico no trabalho varia tanto dependendo do setor em que a pessoa trabalha, né? Não estou, os próprios autores aqui, né, não estão querendo dizer que efetivamente não exista sofrimento, por exemplo, no serviço público. Claro que existe, a gente sabe que existe muito trabalhador aí que adoece pelas condições de trabalho no serviço público. Mas vocês conseguem entender que a pressão, principalmente aí a pressão psíquica, né, a carga psíquica em cima de um trabalhador na iniciativa privada, ela é bem maior. Né? Porque o tempo todo, ainda mais quem trabalha na área de informática, o pessoal brinca muito, né, na área de informática, na área aí de internet, que a cada ano vem mais uma leva de adolescentes que vão tirar o teu emprego. Eu, na área da docência, eu sei que quanto mais velho eu vou ficando na docência, mais até experiente eu vou ficando, mais refinado eu vou ficando, mais valor tem a minha fala, porque eu tenho 20 anos de experiência na docência. Isso é uma coisa. Agora, se eu fosse um TI, né, o cara vai ficando mais, entre aspas, velho na profissão, acaba ficando arriscado, né, porque pode vir um adolescente mais novo, né, com mais novidades e efetivamente levar o teu trabalho, o teu emprego, se você tem emprego, né? Então vamos lá. Então, se a gente já sabe que o trabalho não é mercadoria, né, pelo menos aí na concepção dos autores, não é mercadoria e não é... acabei de falar, qual é o outro? Não é emprego, né? Então, o que efetivamente é o trabalho? E aí eles vão
propor uma definição, né? Vamos começar aqui, né? Então, não será na psicologia nem na sociologia que se encontrará uma definição de trabalho. E não é mesmo, tá? Essas ciências têm um valor heurístico, ou seja, de descobertas, de invenções, de interpretações, principalmente de interpretações. Mas não se prestam a aprofundar categorias ontológicas, né? A natureza essencial das coisas, né? Definir o que é uma coisa. Isso está mais próximo da filosofia, e aí no caso deles, vamos falar da economia, mas eu ainda acho que a filosofia ela é mais propícia para fazer essa questão de definições, né? Então eles vão dizer, olha, a gente vai encontrar definições de trabalho vindo mais lá, né, da economia e da filosofia do que efetivamente aí vindo da psicologia e da sociologia. E aí eles vão apresentar algumas definições ali e a gente já vai passar para elas. Só que antes, só passar essa tirinha aqui do Calvin só para brincar um pouco, né, para ilustrar um pouco como é que eu vou definir essa questão de trabalho, né? Então aqui o Calvin está falando aqui com o tigre lá, né? Mamãe quer que eu faça a minha cama, você me ajuda? Ele fala, ok, né? Aí ele fala, você pega o lápis e eu um pedaço grande de papel. Aí o tigre fala, eu pensei que a gente ia fazer a cama, né? Aí ele fala, e ter todo aquele trabalho? Não, nós vamos inventar um robô para fazer a cama pra gente, né? Aí o tigre pergunta, mas inventar um robô não dá mais trabalho do que fazer a cama? Aí o Calvin responde, só é trabalho se alguém manda você fazer. Entendeu? O que é trabalho? Trabalho é aquilo que alguém manda você fazer. Bem na ideia do tripalium, né? Não é algo que você faz por vontade própria, não é algo que você faz para se autorrealizar, né? Construir um robô não é trabalho, né? Construir um robô é um prazer. Tem que arrumar a cama, puta, né? Por quê? Porque foi a mãe que mandou, né? Então, será que é isso aqui mesmo? Então vamos lá, vamos ver o que alguns autores aí na filosofia basicamente vão falar para a gente sobre definições de trabalho. Então a gente vai estar aqui algumas citações que estão lá no texto. Então, por exemplo, aqui o Bergson vai dizer, o trabalho consiste em criar uma utilidade. Desculpa, o trabalho humano consiste em criar uma utilidade. O trabalho humano consiste em criar uma utilidade para alguma coisa. Pode ser, né? Pode ser. O Bacon aqui vai estar falando a arte no sentido de um ofício, né? O homem se acrescentando à natureza, né? As homo additus naturae, né? O homem se acrescentando à natureza. Então o trabalho é o ato do homem se acrescentar à natureza, se relacionar com a natureza. Ok, beleza, vamos lá, vamos ver um pouco mais aqui. Coulson, né? Então o trabalho é o emprego que faz o homem das suas forças físicas e morais para a produção de riquezas e serviços. Isso aqui já está mais próximo da gente, né? O trabalho é o emprego, é a forma, né? Como o homem emprega, como o homem utiliza, né? Age, aplica suas forças físicas e morais para a produção de riquezas. Tá mais próximo, faz um pouco mais de sentido. E aí eles vão chegar ali no Marx, né, que efetivamente é onde vai estar bem calcado a ideia de trabalho no texto, né, que vai dizer assim, que o trabalho, antes de tudo, é um ato que se passa entre o homem e a natureza. Que está um pouco aqui próximo disso que o Coulson fala, né? Trabalho, antes de tudo, é algo que se passa entre o homem e a natureza. É uma relação entre o homem e o ambiente, né? Ao mesmo tempo em que age por esse movimento, pela natureza exterior e a modifica a sua própria natureza e desenvolve faculdades que nela dormitavam. Faculdades que dormitavam na própria natureza do ser humano, no próprio homem, né? Então, o trabalho é uma relação entre o homem e a natureza, onde ao agir sobre a natureza, ao agir sobre o ambiente, esse homem acaba interferindo na natureza, construindo algo na natureza, e essa construção também interfere nele próprio e, portanto, despertando nele próprio coisas que nem ele sabia que tinha, coisas que ele nem sabia que existiam, né? Bem filosófico, né? Mas a gente consegue entender alguma coisa assim ou seja, é uma relação do homem com a natureza que produz uma mudança não só na natureza, mas também uma mudança no homem. Ou dito... Opa, não é aqui, desculpa, no outro slide. Vamos voltar aqui. Então, existem mais definições, né? Mas essas sintetizam a dimensão mais essencial do trabalho, ou seja, a relação que transformou, de transformação entre o homem e a natureza, aquilo que eu estava falando, né? Isso é uma concepção marxista, né? A relação, o trabalho é uma relação entre o homem e a natureza, mas não é qualquer relação, como está aqui, né? Ela tem um tchanzinho específico, né? Qual que é esse tchan? Vamos ver. Mas não é qualquer tipo de transformação, ou seja, não é qualquer tipo de relação que eu estabeleço com a natureza, né? A ação de qualquer animal causa transformação na natureza, e isso não pode ser considerado um trabalho, né? Qualquer animal causa transformação na natureza, e nem por isso a gente considera que os animais trabalham. Então, dá um exemplo aqui, né? Um rato comendo um queijo muda a natureza, mas isso não é trabalho, né? Sei lá, um elefante que bate numa árvore para derrubar uma fruta e derruba a árvore, está mudando a natureza, mas ele não está fazendo um trabalho.
né? Então, nesse sentido, o trabalho é uma relação de dupla transformação entre o homem e a natureza, geradora de um significado. E aí, o ponto é esse aqui, ó, um significado, né? Em outras palavras, é o ato de transmitir significado à natureza, ou ato de transmitir significado a si próprio. Tá? Aqui eles falam a natureza, no sentido, né, ao ambiente, ao mundo e tal, mas também, ou até a si próprio, no sentido de que nós também estamos inseridos nessa natureza. Né? Então aqui está um exemplo, né, da pintura aqui do Portinari, né, do Colhedores de Café, 1975. Né? O ato de você executar essa tarefa tanto o próprio pintor como as pessoas que estão ali colhendo café, né, é uma transformação da natureza, né? Você vai lá, você ara a terra, você planta, ou o próprio pintor, você pega uma tela em branco e começa a jogar tintas ali em cima, tal, né? Então você modifica aquela coisa que inicialmente estava de uma certa forma. Essa modificação também causa uma reação em você, e isso te dá uma marca, isso te dá um significado, isso te dá um sentido, né? Então, numa concepção bem marxista, o trabalho seria isso, uma relação entre o indivíduo e a natureza, criando um significado, algo que perdura, tá? Era esse o slide que eu queria mostrar antes, né? Então tá aqui, né? A ação vulgar, né? Ou seja, o sujeito na ação vulgar, o sujeito se transforma e transforma o objeto, tá? No trabalho, né? O circuito se abre para uma terceira relação, um signo que fica, né? Um signo que fica, um signo ficare, né? Ou seja, uma marca que fica. Quando você faz qualquer ação, bebe água. Houve uma transformação da natureza aqui? Houve, né? Tinha mais água aqui na garrafa, agora tem menos, tal. Então eu fiz uma ação aqui. É isso que eles estão chamando de uma ação vulgar. Uma simples ação na natureza não significa um trabalho. O ato de eu beber água, isso aqui não é um trabalho. Por que não é um trabalho? Porque, ok, eu fui lá, fiz essa relação, acabou, passou, não ficou mais nada. Não ficou mais nada. Não teve uma marca que ficou, né? Um signo que ficou, um significare, um significado, né? Então, como isso não deixou um significado, isso não é um trabalho. Opa, foi um barulho aqui, eu acho que foi aqui fora. Né? Isso não é um trabalho. Né? Para ser um trabalho, é preciso que haja essa relação entre o sujeito e o objeto, e dessa relação fique algo, né? Produza-se algo que que crie uma marca no próprio sujeito, principalmente, e no mundo ao redor, né? Então, é o significado, o qual, por sua vez, se transforma e é transformado pela ação recíproca do sujeito e ou do objeto. Então, aqui, ó, o que a gente simplesmente considera uma ação? É uma ação do sujeito sobre o objeto, do objeto sobre o sujeito, tipo beber água ou me molhar com a água, né? Uma relação entre eu e o objeto. A partir do momento que isso tem um significado, ou seja, sujeito, ou eu aqui dando aula, eu estou falando, né, estou tendo uma relação com um computador aqui, por exemplo, que é um objeto, e isso aqui vai deixar uma marca, isso aqui vai ter um sentido, isso aqui vai ter um significado para mim futuramente e para vocês que vão estar vendo isso depois. Então, isso aqui é um trabalho. Né? Então, na concepção dos autores, o trabalho é tudo aquilo que consiste numa relação do sujeito com a natureza e que efetivamente tem um significado. É claro que a gente vai ver que essa definição ela também não é o suficiente, né? Mas, por hora, e para nós hoje, ela atende. Né? Então, aqui, ó, o significado transcende a simples relação entre a ação e o objeto. É literalmente aquilo que fica, né? Aquilo que se mantém, mesmo depois que essa relação tenha se desfeito. Né? Essa definição por si só é frágil, né? Como eu estava falando antes aí, pois uma pessoa rezando por essa definição estaria trabalhando. Né? Então, por exemplo, se eu estou trancado no meu quarto sozinho lá e fico rezando, eu estou mudando o ambiente, eu estou mudando a natureza. Isso produz um significado para mim, mas a gente não entende isso como um trabalho. Né? Pelo menos a gente não entende isso como um trabalho hoje. Né? Em épocas passadas, aí, a gente sabe, por exemplo, principalmente do Oriente, na China, no Ocidente também, né, reis muitas vezes mantinham conventos, mantinham mosteiros, né, para que ficassem monges lá, por exemplo, rezando para que houvesse uma boa plantação, uma segurança, enfim, né, que se agradasse aos deuses para que efetivamente a vida ali na comunidade fosse boa. Então, de certo modo, aqui não era um trabalho, né? Mas nós hoje, de novo, né, porque a gente hoje entende por trabalho, né, se eu me trancar no meu quarto sozinho à noite e ficar lá rezando, isso não vai ser entendido, né, como um trabalho, né? Por mais que haja uma relação entre eu e a natureza, isso produz um significado. Né? E aí a gente vai ver que
até mesmo dessa concepção, isso significa o quê? Né? Que esse significado tem que ser ampliado, tem que ser amplo, tá? Não é apenas um significado para mim, tem que ser um significado para mim, mas que também seja reconhecido por outras pessoas, tá? De novo, gente, isso aqui é uma concepção de trabalho, tá? É a concepção que estão atuando aí, que estão defendendo aí, mas que de certo modo, vamos ser sinceros, é a que mais está em voga hoje na nossa sociedade, tá? Então, assim, mas a definição mas é uma definição suficiente, né, suficientemente ampla para definir o trabalho, lembrando que o significado, por definição, é aquilo que fica, né, aquilo que transcende o indivíduo e permanece nos outros, né? Isso nos leva a outra questão: o trabalho precisa ser reconhecido pelo outro, né, e permanecer ao longo do tempo, ao longo da história, que é o que eu estava falando ali, né? Então, por exemplo, assim, né, aqui essa cena aqui da mãe do Chris aqui, né, a Rochelle e o Chris aqui, né, quando ele fez alguma coisa, né, mas eu trabalhei, né, ela fala assim, cara, você não fez mais do que a sua obrigação, né? Veja, quando ela diz, você não fez mais do que a sua obrigação, o que está querendo dizer aqui é que o outro não reconhece o significado daquela atuação como trabalho, né? Então, sei lá, arrumar a cama, cuidar dos irmãos, alguma coisa assim, mas isso não é trabalho, né? Então, como o outro não reconhece aquilo não passa a ser aquilo passa a não ser um trabalho. Então, de novo, né? Então, cai de novo naquela questão que a gente estava discutindo um pouquinho no começo aqui do vídeo, né? O estudante, ele até pode dizer, não, é trabalho sim, mas como os outros não reconhecem aquilo como significativo, ou como um significado de trabalho, por isso que ainda hoje na nossa sociedade perdura aí, né, que estudar não é um trabalho, por mais que a gente saiba que exija muito esforço, né? Então, de novo, né? Fechando então, como é que a gente vai entender ou definir o trabalho? Basicamente, o trabalho vai ser uma relação entre o indivíduo e o objeto, ou o indivíduo e a natureza, que produz um significado, mas esse significado precisa ser reconhecido não só por ele, e também, né, pelo coletivo ali onde a pessoa vai estar inserida. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso, por agora é isso, até que deu menos do que eu pensava que o tempo que ia dar. 50 minutos ali, eu achei que fosse dar um pouco mais, graças a Deus eu consegui fazer menos. Então por hoje é isso, a gente para aqui e agora então eu vejo vocês no próximo vídeo e aí a gente continua então com esse texto aqui a respeito do significado do trabalho, né, e a obtenção do prazer, tá bom? Então leiam um texto, quem não leu ainda, anotem as dúvidas e a gente se vê então no próximo vídeo ou, né, aí no nosso encontro presencial, onde a gente vai poder efetivamente esclarecer melhor qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais e tchau!